Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Academia Lince. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da política monetária, tá? Então desde como funcionava antigamente, por que deu errado, como que ela funciona hoje em dia, falar sobre a curva de Phillips, a regra de Taylor, para definir qual que é a taxa de juros que os bancos centrais devem definir. E de uma maneira geral é isso, tá? De uma forma geral é isso. Antes da gente começar de fato, eu preciso agradecer vocês pelo desempenho do último vídeo. Tá, então, para um primeiro vídeo, a gente bateu o recorde de 57 visualizações, fico muito feliz. E eu analisando lá o vídeo, eu vi que a taxa de retenção, né, acabou sendo muito focada nos primeiros minutos, que faz sentido, né, realmente. Vídeos muito longos, as pessoas tendem a não terminar, ou então deixar para terminar de assistir depois. Então, quanto a isso, por isso eu vou remodelar um pouco. Eu tinha falado no último vídeo que ia ser vídeos mais longos, mas agora eu acho que eu vou fazer vídeos mais segmentados, ali na casa dos 10, 12 minutos, para ser um processo mais tangível, né, que vocês consigam acompanhar de uma forma melhor. Tá? Não vou continuar muito nisso, vamos começar de fato para o que importa, que é o conteúdo de fato. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre política monetária, que nem eu já comentei com vocês, e falar um pouco sobre a história dela. Então a gente começa falando, antes de falar da história da política monetária, eu tenho que falar por que a política monetária existe. E a política monetária ela existe por conta de dois fatores. Tá? O primeiro deles é para manter a inflação estável. Tá? Então a gente não quer uma inflação que fica variando muito, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, a gente entra em hiperinflação. E outro ponto é que a gente quer estabilizar o produto em torno do seu potencial, para que a gente não tenha nem recessões, nem expansões, assim, de forma muito agressiva, né? De certa maneira. Então o jeito que os bancos centrais formulavam as políticas monetárias até antigamente era chamado pelas metas dos agregados monetários. Consistia no quê? Consistia no crescimento da moeda. Então, o que os bancos centrais se focavam em fazer era no crescimento da moeda, tá? Então, qual que era o cenário? Bom, em épocas de recessão, o que acontecia? Acontecia um crescimento da moeda, e isso causa o quê? Uma queda na taxa de juros e, consequentemente, isso aquece a economia, estimula a atividade econômica. Similarmente, num momento de expansão, similarmente, no momento de expansão, o que acontece é o cenário oposto. Então a gente tem uma queda na taxa de crescimento da moeda, isso faz com que os juros subam e a gente desestimule a atividade econômica, tá? O problema é, isso estava dando errado por conta de dois motivos, tá? Dois motivos principais. O primeiro deles, a relação, né, entre o crescimento de moeda e a inflação era frouxa. E aqui tem um exemplo que eu já vou mostrar para vocês, tá? Esse é um ponto. E outro deles é que a relação entre a oferta de moeda e a taxa de juros, no curto prazo, também se mostrava como não confiável. Então não era tão confiável a gente falar que se tem um crescimento da moeda, vai ter uma queda nos juros, tá? Então aqui o Blanchard ele traz uma relação entre a taxa de inflação, a média, né, da taxa de inflação nos últimos 10 anos, e a média do crescimento de moeda, tá? E aqui moeda ele está considerando M1. M1, para quem não sabe, é a soma dos depósitos à vista mais o papel moeda, tá? Esse é o M1. Então, também chamado de estoque de moeda utilizada. Então, o que acontece? A gente vê que a relação entre esses dois, por conta daqueles dois motivos que eu comentei com vocês, acaba não sendo confiável. E isso é por conta da demanda por moeda, tá? Então, aqui o Blanchard ele traz o exemplo que diz o seguinte. Vamos supor que é introduzido na economia cartão de crédito, isso faz com que a demanda por moeda caia, tá? Então, bom, demanda por moeda caiu. O crescimento nominal de moeda permanece igual, nada se altera. Porém, com uma demanda menor, a gente vai ter no curto prazo um aumento expressivo da taxa de juros e no médio prazo a gente vai ter que o nível de preços vai se ajustar e o estoque real de moeda, não nominal, o estoque real de moeda vai cair pela metade, tá? Supondo que a demanda por moeda caia pela metade, tá? O que está acontecendo aqui é basicamente, embora não haja um crescimento nominal de moeda, a gente está tendo uma inflação, que é esse ajuste do nível de preços que faz com que o estoque real de moeda caia pela metade. Então, aquele ponto de que o crescimento da moeda nominal e a inflação possuem uma relação uma com a outra é frouxo. Isso daqui foi o exemplo que ele traz que prova isso. Então, nesse cenário, supondo que essa introdução do cartão de crédito, o Banco Central ele começa a enfrentar um trade-off. Trade-off é basicamente você tem que escolher uma coisa em custo de outra, tá? É um ou outro, você não consegue fazer os dois juntos. Então o Banco Central, ou ele vai ter que manter a credibilidade dele, e aí vocês lembrem do último vídeo, caso vocês não tenham assistido, assista, que a gente fala que os bancos centrais
a melhor estratégia, né, lembrando de teoria dos jogos, a melhor estratégia para o Banco Central é manter a credibilidade, ou seja, falou, cumpriu. E então o Banco Central ou ele vai cumprir com o que ele prometeu do crescimento nominal de moeda, ou então ele vai ter que ajustar suas ferramentas em relação à demanda moeda, para que no curto prazo ele consiga influenciar o produto e no médio prazo ele consiga influenciar a inflação. Então ele tem que enfrentar um trade-off entre a credibilidade ou o controle da demanda por moeda, tá? E isso foi um período assim muito negativo, foi um problema muito negativo que eles se depararam com, e aí que veio esse processo de remodelação, que eles então pensaram, cara, e se então, já que uma das nossas metas é manter a taxa de inflação em nível estável, então vamos criar, em vez de metas de agregados monetários que controlam o crescimento da moeda, a gente cria meta de taxa de inflação. E foram isso que eles começaram a fazer, tá? Então, hoje em dia, a gente também tem a meta de inflação, que é aqui o Banco Central aqui do Brasil, por exemplo, divulga, os bancos centrais do mundo afora também divulgam, que é a meta de inflação que eles têm para alcançar ao longo do tempo, tá? Mas aí vocês podem perguntar para mim, Carlos, mas você falou que são dois motivos da política monetária, né? Um é manter a taxa de inflação estável e o outro é manter o produto perto do seu nível potencial para evitar expansões e recessões. E aqui que entra o quesito da coincidência divina, tá? Que se a gente revisitar a curva de Phillips, né, aquela relação, mostrei na última aula também, aquela relação entre inflação e desemprego, eu vou, se puder, coloco uma fotinho aqui da curva de Phillips que eu consigo explicar melhor, tá? Mas basicamente o que acontece é que a inflação, ela é igual à inflação esperada, mais um coeficiente, né, de um efeito entre inflação e desemprego, menos o diferencial do desemprego, tá? Então isso daqui a gente já sabe, já passei isso na última aula, vou estar deixando a fotinho aqui para vocês verem, tá? O que acontece? Quando o Banco Central fala que a inflação vai ser a meta dele, e ele realmente consegue cumprir com isso, os agentes realmente acreditam nisso, ou seja, a inflação esperada se torna a inflação, a meta da taxa de inflação, então vamos chamar isso de inflação estrelinha, por exemplo, o que está acontecendo é que, se isso é verdade, o desemprego ele vai ter que estar no seu nível natural. E o desemprego no seu nível natural implica que o produto também está no seu nível natural. Então isso daqui é meio que uma coincidência divina, que a gente controlando a inflação, isso se reflete também no produto, tá? Deu pra entender? Curva de Phillips tá aqui, tá? Para caso vocês não tenham se lembrado disso. Show? Show de bola. E agora então, vai entrar já na última parte desse vídeo, tá? Então, 9 minutos de gravação, mas já devo ter cortado algumas partes, então acho que vai ser um vídeo mais curto mesmo esse, tá? E, bom, então a gente tem essa relação da curva de Phillips, que traz a coincidência divina, e uma última observação só que eu trago, antes de passar para a próxima linha de raciocínio aqui, que é que a curva de Phillips, ela tá longe de ser exata, tá? Ela não é realmente assim que acontece, a gente não realmente consegue entrar, falar, bom, a inflação então vai ser tanta. E é por isso que os bancos centrais, o Banco Central aqui, ele usa o regime flexível de meta de inflação, né? Então tem uma banda e a inflação tem que ficar dentro dessa banda, assim, que é um método flexível. Eu posso trazer um vídeo aqui falando sobre os regimes de meta de inflação, né? Que vocês falem se for interessante para vocês, senão aí eu posso também não trazer isso, tá? E, bom, então agora o próximo ponto, o último ponto desse vídeo é o seguinte, tá, então agora eu sei dessa relação entre inflação e desemprego, sei que agora o Banco Central tem as metas da taxa de inflação, mas como é que ele vai controlar essa inflação e como que ele vai fazer para definir qual que é o nível que ele tem que botar essa ferramenta para ele controlar a inflação, tá? Então o jeito que ele vai fazer isso é basicamente através da taxa básica de juros, tá? Então o IZINHO, né, que é a nomenclatura muito usada nos livros texto, tá? Mas aí que entra o ponto. Qual que é o nível, né, quanto que tem que ser a minha taxa de juros para controlar a inflação? E aqui que entra a regra desenvolvida pelo Taylor, né, um economista, que é a chamada regra de Taylor. Vou estar botando a formulazinha aqui também, se possível, tá? E que ela está mostrando então que os juros que o Banco Central tem que botar é igual ao nível de juros, né, quando o produto está no seu potencial, quando a economia está no seu potencial, o nível de juros nesse ponto, mais A, que é um coeficiente, vezes o diferencial da inflação, né, a inflação efetiva é a inflação meta. Outra parte que é o B, né, que é um outro coeficiente, já vou explicar mais o que é esse A e B, vezes o diferencial
entre a taxa efetiva de desemprego e a taxa natural de desemprego, tá? Bom, então essa daqui é a fórmula, é a regra de Taylor, que foi o que Taylor achou, e o que ele está falando basicamente é o seguinte: quando a inflação estiver acima da meta, ou seja, o desemprego vai estar abaixo do seu nível natural pela curva de Phillips, tá? É só vocês substituírem isso na fórmula, vocês vão achar. O que vai ter que acontecer? Os juros vai ter que aumentar acima dos juros quando a economia está no equilíbrio, tá? Então, esse resultado aqui vai ter que ser maior. Quanto que vai ter que ser maior depende dessa formulazinha aí que ele montou, tá? E outro ponto, vamos supor agora que o desemprego está acima do seu nível natural, ou seja, a inflação está abaixo da meta. O que vai acontecer? Que os juros têm que ficar abaixo do juros potencial, tá? Esse é outro ponto. E então, quando o juros está acima quando a economia está no equilíbrio, isso vai levar a um aumento no desemprego, uma queda da inflação. E quando o juros está abaixo do nível de equilíbrio, ele vai ter uma queda no desemprego e um aumento da inflação, tá? Um vai estar esfriando a economia, o outro vai estar aquecendo, tá? Agora, o que é esse A e B que eu mostrei para vocês? O A, que é o que multiplica pelo diferencial da inflação, é o quanto que o Banco Central se preocupa com a inflação. E quanto maior for esse A, primeiro de tudo, esse A tem que ser maior que 1, tá? O motivo de ser maior que 1 é muito a fundo, porque o que importa é a taxa real e não a taxa nominal. Então, se o Bacen aumentar a taxa real, ele quer reduzir gastos e produtos, então ele tem que aumentar mais que 1 para 1, né, em relação à inflação, por isso que esse A tem que ser maior que 1, tá? Isso daqui muito técnico, talvez vocês não precisam saber disso, tá? Mas, basicamente, o A é quanto que ele se importa com a inflação, de modo que quanto maior for esse A, maior vai ser o aumento da taxa de juros para combater a inflação. Já no B é o quanto o Banco Central se preocupa com o desemprego, tá? Então, quanto maior, mais o Banco Central vai se desviar da meta de inflação para combater o desemprego, tá? Para combater, eu digo, deixar o desemprego perto do seu nível natural, tá? É isso que eu estou querendo falar com isso, tá? E é claro que isso daqui é uma regra geral, assim que o Taylor falou, mas tem as nuances, né, gente? A economia não é perfeita, que nem a curva de Phillips também não é exatamente perfeita. A mesma coisa acontece aqui, tá? Então aqui, vamos supor que acontecem algumas crises cambiais, acontecem alguns choques que afetam muito a economia, e aí você consegue justificar se tem um aumento maior, uma queda maior no nível da taxa básica. Beleza? Pro vídeo de hoje era isso. Tá? Vai ficar um vídeo mais curto, assim, na casa dos 12 minutos, mas eu acho que tem uns insights muito legais aqui que a gente pode tirar, tá? Outros pontos que eu posso falar aqui, que eu já estou programado para trazer para os próximos vídeos, é falar sobre taxa de inflação ótima, esse debate, né? Porque a gente tem que ter inflação, sim, realmente tem que ter, e se tiver que realmente ter inflação, quanto que a gente tem que ter? A gente vai ver que tem alguns economistas que falam que não tem que ter, outros que falam que tem que ter acima da meta dos bancos centrais de hoje. E a gente vai falar um pouco mais a fundo da inflação. Então, quais são os custos da inflação, quais são os benefícios da inflação. Aí a gente pode entrar no mérito também dos regimes de taxa regimes de meta de inflação. A gente pode trazer esse debate aqui, caso seja do interesse de vocês, tá? E futuramente a gente pode também trazer política fiscal, falar sobre o que define déficits, dívidas, qual que é a relação entre ambos, falar sobre dívidas, déficits em períodos de guerra, falar sobre... A gente já trouxe um pouco, né, de dívida na parte do ciclo político, falando se a política interfere na macroeconomia, e a gente pode expandir um pouco isso também, tá? Já tem outros papéis aqui, com mais umas aulas também já sendo feitas, tá? Mas por hoje é só, Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez, espero que esse formato de conteúdo seja melhor para vocês aprenderem, vocês terem um tempinho melhor para se aprofundarem, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.